Bom, o RIC Rural de hoje começa mostrando que a nuvem de gafanhotos que atingiu recentemente a Argentina também já passou por terras paranaenses. Em Maringá, uma pioneira lembra que essa praga prejudicou lavouras de café no final da década de 40. Vejam só. A nuvem de gafanhotos. Você certamente já deve ter ouvido falar dela. São cerca de 400 milhões de insetos que estão na Argentina, a cerca de 100 quilômetros do sul do Brasil. Uma nuvem que dá medo. Basta perguntar para quem já passou por essa experiência. Foi em 1948, quando a dona Antônia ainda era criança, que ela viu a nuvem de gafanhotos cobrir o céu de Maringá. Foram 4 dias inteiros vendo essa cena bem de perto. Eles chegavam assim na lavoura e já pegavam os pés de café, com 5 minutos eles comiam um monte de pé de café, sabe? Você nem via o pé de café, ficava preto. Eles eram bem escuros, sabe, esses gafanhotos, sabe, grande, né? E vocês saíam correndo, não ficavam nem para ver? Não, a gente ia lá ver, a gente ficava perto, eles não faziam nada, eles não mordiam nem nada, sabe? O sítio onde ela morava, junto com os pais e com os irmãos, ficava nessa região, na saída da cidade. Hoje, o que se vê por aqui é uma plantação de milho, mas naquele tempo, essas terras eram tomadas por café. E ó, não teve um pé que resistiu aos insetos. Vinha aquela nuvem feia de gafanhoto, pegava a roça inteira, onde eles pegavam, eles destruíam tudo, comia tudo, ficava só os galinhos dos pés, não ficava uma folha. Os pais e os irmãos dela pegavam aquelas folhas de coqueiro e daí começavam a tirar os bichos do café, era isso? Era isso, eles arrancavam as folhas do coqueiro, cortavam, os coqueiros têm umas folhas bem grandes, né? Aí eles batiam no pé de café, nos bichos com aquelas folhas, eles iam cair no chão, uns iam batendo e os outros iam rastelando e jogando dentro da valeta. Que eles faziam uma valeta bem funda, enterravam eles tudo lá. Porque não tinha o que fazer, né? Naquela época não tinha inseticida, não tinha nada. Então eles deixavam o chão cheio de gafanhotos. Nossa, forrava o chão. Era horrível mesmo, horrível. Eram as nuvens de gafanhoto, era um barulhão. Só o barulho deles já dava para a gente ficar com medo. A atual nuvem de gafanhotos que passa pela Argentina está sendo monitorada e alguns defensivos foram utilizados para tentar diminuir o número de insetos. As autoridades afirmam que agora é pouco provável que ela entre em território nacional, mas sempre é bom estar atento. Já no quintal de casa, a dona Antônia cria diversas aves, de vários tipos, predadores naturais de gafanhotos. Mas, segundo ela, isso não tem nada a ver com os insetos, até porque as aves não dariam conta de uma nuvem como aquela. Lá não tinha como comer, era muito, né? Era muito gafanhoto. Não, se vem uma nuvem daquela, as aves não conseguem comer nenhum. O jeito então é torcer para que a tal nuvem não passe por aqui. Ter vivido isso uma vez já foi o bastante para a dona Antônia. E ela não deseja isso para ninguém. Nunca mais eu quero ouvir. Eu era criança, mas nunca mais esqueci até hoje, porque a gente ficou todo mundo assustado, né? Meus pais, meus irmãos, a família inteira ficou assustada. Nunca tinha visto uma coisa dessa, né?